Ok, então continuando, tá, nosso curso de convecção forçada externa, tá? Hoje eu escolhi esse exercício aqui sobre cilindro, tá? Então esse aqui é o exercício 7.16, ok? Eu retirei ele do livro do Crate, tá? Então este livro aqui, né, Princípios de Transferência de Calor, tá? Do Frank Crate, ok? Tá? Frank Crate, ok? Então tá nessa 7ª edição aí, esse exercício que a gente vai resolver, tá? Então a gente fez um exercício já, né, em 2 partes aí sobre esfera e agora a gente vai fazer um sobre cilindro, tá bom? Então aqui ele diz o seguinte, né, o exercício 7.16 está assim: a temperatura do fluxo de ar em um duto de 25 centímetros de diâmetro, cujas paredes internas estão a 320 graus Celsius, deve ser medida usando um termopar soldado em um poço de aço cilíndrico de 1,2 cm de diâmetro externo, aqui é com o exterior oxidado, tá? Aqui é com o exterior oxidado, conforme mostrado no esboço abaixo. O ar flui normal ao cilindro a uma velocidade de massa, né? Então uma vazão máxima de 17.600 kg por hora por metro quadrado. Se a temperatura indicada pelo termopar é 200 graus Celsius, calcule a temperatura real do ar. Aí aqui a emissividade eu já peguei da tabela, tá? Essa emissividade é referente ao aço oxidado, que é o que ele indica que é o que está sendo utilizado aqui. Então isso daí dá 0,94, tá bom? Tá? Então essa é a emissividade que a gente tem. Bom, então nota aí que o termopar, né, ele não vai medir, na verdade, somente a temperatura do ar, tá? Ele está sendo influenciado também por essa temperatura aí, né, tá? De parede aí de 320 graus Celsius, tá ok? Então, essa parede a 320 graus Celsius está emitindo radiação, tá? E por convecção térmica aqui, né, por convecção, a troca do ar com essa superfície aqui do meu cilindro aqui, do meu poço, onde está instalado o meu termopar. Tá ok? Tá? Então, a temperatura não é, né, não é a temperatura que está sendo medida no termopar. O termopar está medindo aí, né? Ele está sendo influenciado por 2 temperaturas, ok? Bom, nesse caso aqui, então, né, para resolver esse tipo de problema, a gente vai precisar adotar uma temperatura para o ar, ok? A gente vai precisar adotar uma temperatura para o ar. Por quê? Porque eu preciso partir, né? Lembra que a convecção, né, o que a gente está calculando é a convecção, eu preciso de uma temperatura de meio e uma temperatura de superfície, ok? Tá? Bom, eu não tenho a menor ideia de quanto vai ser a temperatura do ar, mas eu sei que ela não é 200 graus Celsius e muito menos 320, tá ok? Tá? Então eu vou chutar aí algum valor, tá? Se a gente observar lá nas equações que a gente tem para convecção forçada externa em cilindro, o que a gente vai ter? A gente vai ter correlação de Hilbert, tá? Onde na correlação de Hilbert eu tenho aqui cilindro circular, né? Tá ok? Então eu poderia usar essa tabela. Tenho Zukowska, tá? Onde, né, da mesma forma lá aqui no Whittaker, né, para esfera, eu tenho, né, as propriedades são na temperatura do meio, né, e na temperatura de superfície, e tenho a correlação de Churchill, né, e Bernstein, né, tá? Onde todas as propriedades são na temperatura do meio, e a única coisa que eu tenho que levar em consideração é que o número de Peclet, né, esse Reynolds vezes Prandtl, tem que ser maior que 0,2, ok? Bom, Zukowska eu não vou utilizar, tá? Por que eu não vou? Então eu já vou descartar Zukowska. Por quê? Porque todas as propriedades são na temperatura do meio, e o que a gente está tentando determinar é exatamente a temperatura do meio, ok? Então eu já vou descartar. Então eu fico entre Hilbert, tá? Hilbert e Churchill, ok? Tá? Então, tá aí.
Bom, vamos lá então. Então, tanto Hilbert quanto Churchill, eles dependem de as propriedades são para uma temperatura de filme, ok? Então eu adotei aí uma temperatura de filme igual a 450 Kelvin, ok? Tá? Então eu estou adotando que a temperatura de filme seja igual a 450 Kelvin. Eu não tenho a menor ideia de quanto que é a temperatura do meio, né? Então eu chutei. Por que eu chutei 450 Kelvin? Porque se eu pegar na nossa tabela, tá? Nas nossas tabelas aí, né? Então, que é a mesma tabela que a gente já utilizou para o exercício anterior, que é a mesma que está lá no site, né? Então eu já tenho 450 aqui, ok? Podia ter chutado 500? Podia, chutei 450, tá bom? Tá? Então esse é uma primeira tentativa, né? Tá? Nesse tipo de problema a gente teria que resolver essa primeira tentativa e depois refazer o exercício com a nova temperatura que eu encontrar lá para a temperatura do meio, ok? No caso a gente só faz uma vez, né? Para evitar o excesso de conta que a gente tem que fazer aqui. O que interessa, no nosso caso, é mostrar o processo, né? Tá? Então, como eu tenho 450 lá, então eu peguei os valores dessa tabela, tá? E aí coloquei aqui então que as propriedades a 450 Kelvin. Então tá lá, massa específica, viscosidade dinâmica, Prandtl e condutividade térmica do fluido. Nota o seguinte aqui, ó, o nosso número de Prandtl é 0,683. E para usar Hilbert, eu precisaria, né, que o meu Prandtl fosse maior que 0,7. Ok? Então, para usar essa tabela aqui, eu precisaria que Prandtl fosse maior que 0,7. Maior ou igual, né? Como ele é 0,683, então eu já vou descartar Hilbert e vou utilizar para determinar Nusselt e, por consequência, determinar o coeficiente convectivo, né? Então, eu vou utilizar então de Churchill, ok? Tá? Então eu vou utilizar de Churchill aqui para a gente poder resolver o nosso problema, certo? Então tá lá, a gente já definiu qual que vai ser a correlação que a gente vai utilizar, né? E aí, agora, né, a gente precisa fazer o serviço braçal, que é o serviço de conta, né? O que a gente tem que levar em consideração? A gente tem que levar em consideração o seguinte, né? Vamos lá. Tem que levar em consideração que no final de tudo, né, tá? A nossa equação final para resolver esse problema será que a taxa de calor por convecção tem que ser igual à nossa taxa de calor por radiação, tá bom? Tá? Então é isso que a gente vai procurar. Então, como eu preciso de convecção, eu preciso achar o coeficiente convectivo, então é isso que a gente vai fazer agora, ok? Então vamos lá. Então, primeiro passo, eu preciso determinar Reynolds. Para determinar Reynolds, eu vou precisar determinar a minha velocidade. Vamos lá então, né? Para a gente determinar a nossa velocidade, então, eu vou precisar dos dados, né? Então, eu conheço aí, né, a vazão mássica, certo? E eu sei que vazão mássica é igual a massa específica vezes a minha velocidade vezes a minha área, ok? Então, portanto, a minha velocidade do meio, né, tá, do fluido aí, vai ser a minha vazão mássica dividido pela minha massa específica vezes a minha área. Dessa forma, então, fica que a minha velocidade vai ser igual a minha vazão mássica, 17.600, só que tá quilograma por hora. Eu preciso de quilograma por segundo, então eu vou dividir isso por, por 3.600, ok? Dividido pela massa específica, que é 0,7833, e aí a área, né? Qual que é a área? Bom, se a minha vazão mássica aqui está quilograma por hora por metro quadrado, eu vou supor, então, o que eu estou adotando aí, uma área de 1 metro quadrado, ok? Tá? Então, dessa forma, a minha velocidade vai ser igual a 6,24
metros por segundo. Beleza. Consegui resolver então minha velocidade. Com isso, então, agora eu determino o meu número de Reynolds. Então, vamos lá. Reynolds, massa específica, vezes a velocidade, vezes o meu diâmetro, dividido pela minha viscosidade dinâmica. Então, fica aqui, Reynolds é igual a minha massa específica, 0,7833, vezes a minha velocidade, 6,24, vezes o diâmetro. O diâmetro que eu estou utilizando é esse diâmetro aqui, porque é o contato, né? Então, 1,2 centímetros. Então, é 1,2 vezes 10 a menos 2, ok? Dividido pela minha viscosidade dinâmica, que é 2,484 vezes 10 a menos 5. Tudo bem? Então, Reynolds vai ser igual a 2.361,25. Ok. Bom, agora a gente precisa determinar Nusselt, tá? A partir de Nusselt determinar o coeficiente convectivo e com isso eu determinar então aí qual que é a temperatura do nosso fluido, tá? Eu vou parar aqui, né, vou parar essa gravação por aqui e aí eu volto então na nova gravação para a gente finalizar esse exercício, tá ok? Tá? Até mais.